Você já parou para pensar por que alguns rituais, símbolos ou até simples palavras parecem ter tanto poder sobre nós? Será que a magia é só uma crença? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo? Hoje vamos mergulhar nesse mistério e tentar entender como a magia realmente funciona. E bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lauri e sejam todos muito bem-vindos. E antes do vídeo começar, você sente que precisa de respostas ou está em busca de direcionamento? Ou talvez apenas deseje um olhar mais profundo sobre a sua vida? Oferecemos leituras de tarô personalizadas e totalmente online. Através do tarô, acessamos tanto o plano consciente quanto o inconsciente, ajudando você a enxergar com mais clareza os sinais da sua jornada. Conduzimos cada atendimento com sensibilidade e profundo respeito à sua própria verdade pessoal. Além disso, nossa abordagem é energética. A leitura revela como sua energia está fluindo no momento atual e quais padrões estão influenciando a sua vida e o que você precisa fazer para se alinhar com os seus verdadeiros objetivos. Enfim, chega de enrolação, tem mais informação na descrição. E é isso. Bom vídeo. Bom, então para começar, a gente precisa primeiro voltar para essas tradições mais antigas e medievais, onde a magia era entendida principalmente pela analogia e pela correspondência. A ideia era que o universo não era um caos de elementos separados, mas sim uma grande teia de relações simbólicas. O princípio hermético, assim em cima, assim embaixo, presente no Corpus Hermeticum, resume essa ideia da magia. Ou seja, o mundo era lido como um grande livro cheio de sinais, onde cada coisa tinha uma espécie de assinatura secreta. Dessa forma, plantas, pedras, os números e astros não eram apenas objetos materiais, mas manifestações de forças invisíveis, como se fossem símbolos vivos de potenciais espirituais. E um exemplo dessa ideia é que os médicos e curandeiros, até as bruxas, estudavam essas ervas também pensando nas suas correspondências simbólicas. Ou seja, quando eles viam uma planta, algumas espécies eram identificadas por suas formas ou cores como indicadores de sua função terapêutica. Por exemplo, uma planta com folhas em forma de rim, como a Ipuris vulgaris ou certos tipos de feijão. Eles eram usados para tratar problemas renais. A crença era de que a semelhança entre a forma e o órgão não era só uma mera coincidência, mas uma assinatura divina da função da planta. Outro exemplo famoso é a Betonica officinalis, cujas flores lembram pequenos corações e foi usada historicamente em preparações para a circulação sanguínea. Já uma pedra ou minerais, as cores e propriedades físicas eram ligadas como sinais de afinidade com partes do corpo ou energias sutis. Uma pedra vermelha como o jaspe ou a carolina estavam associadas ao sangue, à vitalidade e à energia vital. Então a ressonância não se limitava à cura, ela também podia ser usada em rituais de proteção ou estabilização emocional, refletindo a ideia de que a matéria carrega também padrões cósmicos dentro de si. Da mesma forma, os astros e planetas eram associados a metais, cores e também a funções no nosso corpo humano. Seguindo essa mesma ideia, o planeta Marte, pela sua coloração vermelha, foi tradicionalmente ligado à guerra, ao ferro, ao fogo e ao sangue, o que correspondia com a energia vital, a força e a agressividade. E, curiosamente, o mesmo ferro presente no nosso sangue é o mesmo elemento que confere a cor vermelha ao planeta por seus óxidos. Sem ferro, o corpo humano desenvolve anemia,
cansaço e fragilidade, criando na visão antiga uma conexão direta entre a força celeste e a função corporal. Esse tipo de correspondência reforçava a ideia de que o macrocosmos e o microcosmos operavam em harmonia, e entender essas relações permitia manipular efeitos no corpo ou no espírito de forma natural. E só para dar um exemplo, as divindades que foram associadas ao planeta Marte foram imaginadas tanto ao trabalho do ferreiro, que moldaria o ferro no fogo, quanto aos deuses da guerra, cujo domínio se manifesta no derramamento de sangue. E essa correspondência abrangia não apenas a força e a coragem, mas também ao poder destrutivo das batalhas, as febres que queimavam o corpo e a intensidade da própria paixão. A prática da magia, portanto, não era apenas uma superstição, mas sim uma tentativa sofisticada de mapear essas conexões invisíveis que ligavam o corpo, a alma e o cosmos. Então, esse princípio das assinaturas era o que orientava os médicos, os alquimistas e os magos antigamente. Então, eles observavam a natureza e tentavam entender ela através dessa geometria, através dessas simbologias. Enfim, a gente não pode parar apenas nesse ponto de vista histórico, até porque a psicologia moderna já nos oferece uma ideia bem interessante para a gente entender como essa magia funciona do ponto de vista do praticante. E isso não é difícil de entender, porque para a magia acontecer, existem 3 elementos que são fundamentais. Em primeiro é a intenção. Ela é o nosso foco mental e emocional colocado no ato mágico. Ou seja, não é apenas você desejar algo de forma vaga, mas concentrar sua atenção e emoção de maneira dirigida. A meditação e práticas de atenção plena, por exemplo, já foram comprovados pela neurociência que esses estados focados podem alterar respostas fisiológicas e comportamentais, como a redução do estresse ou o aumento da autoconfiança. Em termos mágicos, é esse foco que direciona a energia, que pode ser interpretada simbologicamente ou como efeito psicossomático. Depois, em segundo, vem a ritualização, que resumidamente é a repetição de gestos, palavras e símbolos. Ou seja, a repetição ela cria ritmos cognitivos e emocionais que reforçam um estado mental desejado. Por exemplo, rezas, cantos ou movimentos específicos ajudam a acalmar a mente ou a induzir estados de atenção. Dentro da psicologia, isso se conecta à ideia de condicionamento e reforço. Então, o ato de você ritualizar esse comportamento altera os circuitos de atenção e de memória, tornando certos estados emocionais mais acessíveis. E por terceiro e último, são os símbolos, que são as imagens, esse conceito dos arquétipos e essas metáforas que atuam diretamente no nosso inconsciente. Carl Jung observou que os símbolos universais, como serpentes, espadas ou círculos, emergem no imaginário humano independente da cultura e carregam significados profundos. Em experiências mágicas, a presença desses símbolos ajuda o praticante a acessar camadas mais profundas da psique, como é o caso do pentagrama, um símbolo que tem bastante camada simbólica, ou até mesmo a
cruz, né, o crucifixo. Então, tipo, você fazer o sinal da cruz antes de você rezar, por exemplo, é fazer um ritual mágico para evocar essa concentração, para ter uma integração emocional e até uma percepção de conexões mais significativas para você. Então, em resumo, o efeito desse conjunto é o que faz a magia ela ser funcional. A magia funciona primeiro por dentro. Ela altera o nosso estado emocional, ela reorganiza a atenção, influencia as escolhas e atitudes. Jung chamava essas experiências de expressão de arquétipos e também apontava para a sincronicidade, ou coincidências que parecem significativas, como se o universo refletisse, de alguma forma, o movimento interior do praticante. Por isso, não importa a religião, ou os símbolos, ou a forma que é feito. A magia funciona se aquilo faz sentido para você e não para os outros. E até mesmo sem considerar poderes sobrenaturais, os efeitos são concretos. Comunidades elas se organizam, tensões se aliviam e a vida ganha significado. Por exemplo, culturas indígenas que utilizavam rituais de cura coletiva não apenas resolviam questões físicas ou espirituais, mas eles fortaleciam redes sociais e confiança mútua. Já em sociedades urbanas, práticas modernas como círculos de meditação, grupos de Wicca ou cerimônias de magia do caos cumprem funções psicológicas e sociais semelhantes, todos oferecendo de alguma forma essa ideia de identidade, ritual e sentido, porém todos em contextos fragmentados. Em resumo, a magia atua em 3 níveis simultâneos: o interno, o simbólico e o social. Então, o que sempre pareceu apenas algo místico ou esotérico, agora ele ganha uma explicação prática. Transformar o indivíduo transforma o seu mundo. É exatamente essa interação entre mente, símbolo e sociedade que torna a magia tão poderosa e duradoura. O indivíduo consegue transformar o seu próprio mundo, e transformando um grupo, transforma a cultura. Mas dentro desse meio da magia há também um aspecto coletivo que não pode ser ignorado. Afinal, rituais mágicos e religiosos sempre tiveram como foco principal ser uma função social. Então, quando pessoas compartilham símbolos e crenças, criam laços fortes e uma sensação de pertencimento. A psicologia social explica isso como formação de identidade coletiva. É quando o indivíduo se reconhece como parte de algo maior que ele mesmo. E esse pertencimento é um dos pilares da saúde psíquica, pois ele reduz sentimentos de isolamento e reforça essa segurança emocional. E, para dar um exemplo, na Idade Média, a consagração de cavaleiros não era apenas uma formalidade militar. Existia todo um ritual que simbolizava que a pessoa agora pertencia àquela ordem maior, né, com deveres, honra e responsabilidades. E mesmo quem não se considera místico acaba vivendo cercado de rituais. O aniversário é um excelente exemplo. As velas, o bolo, a música, presentes, tudo isso é carregado de simbolismo. Assoprar as velas com desejo, invocando a intenção, o canto coletivo que reforça a energia do grupo, né, a ritualização. E o bolo é a materialização da celebração, né? É o simbolismo ali presente. E um outro exemplo que eu posso dar, mas em uma escala mais coletiva, é o próprio Ano Novo, com a contagem regressiva, os fogos, a cor da roupa, né, a celebração. E esse é um ritual de renovação coletiva que é carregado dessas intenções. E ele funciona como uma espécie de reinicialização psicológica anual. E o efeito desse ritual é dar ao indivíduo a sensação de recomeço.
E é justamente por isso que líderes espirituais, sacerdotes ou até mesmo hoje em dia nessas figuras contemporâneas, como os coaches e os influenciadores, conseguem adquirir tanta legitimidade. Eles dominam um campo simbólico. Então, o que está em jogo aqui não é apenas o conteúdo que eles fazem, mas o modo como eles se posicionam dentro de uma narrativa arquetípica. Então, pare para pensar. Cada sociedade, em cada época, organiza suas crenças em torno de símbolos que carregam uma energia coletiva. Quando alguém consegue encarnar esses símbolos, desperta ressonância nas pessoas. E com isso dá para dar inúmeros exemplos, ou até mesmo o influenciador Felca, que quando ele fez o vídeo sobre a adultização, com reflexões e críticas sobre comportamento, ganhou força porque tocou em um imaginário social compartilhado, a sensação de amadurecimento forçado e a perda da inocência, algo que ressoa com grande parte da experiência coletiva. Ou seja, então esse mecanismo funciona como uma espécie de ritual moderno, só que em escala midiática. Mesmo que ninguém perceba dessa forma, é mais para tentar te explicar. Pensa, por exemplo, quando milhares de pessoas elas assistem a um vídeo, comentam, compartilham ou até fazem piadas em cima dele, elas estão, na prática, participando de um campo simbólico comum. É como se cada indivíduo, ao reagir, não estivesse apenas expressando a sua opinião isolada. Ela se conecta a um campo simbólico compartilhado. Ou seja, há uma rede invisível de significados que une aquele grupo em torno de um mesmo foco. E por isso tem aquele conceito das bolhas, né? Quando algo fura a bolha, é basicamente esse campo que eu estou tentando explicar. Então, em última instância, é exatamente isso o que chamamos de magia. Esse poder de reorganizar percepções, emoções e significados coletivos. A magia, ela não precisa de varinhas ou feitiços literais. Elas se manifestam sempre que símbolos são carregados de energia psíquica compartilhada e passam a influenciar o comportamento humano. Rituais, sejam eles mágicos, religiosos ou sociais, são mecanismos que condensam essa força simbólica em ações concretas. Eles canalizam a atenção, sincronizam as emoções e oferecem um mapa para interpretar a realidade. Quando uma multidão canta um hino em um estádio, ou quando pessoas se emocionam diante de um vídeo viral, ou quando um grupo participa de uma cerimônia espiritual, todos estão imersos em um mesmo campo simbólico. E esse campo não apenas reflete suas emoções, mas também as amplifica e então devolve transformadas, criando experiências de cártese, pertencimento e até de mudança de vida. A verdadeira essência da magia, portanto, está nessa capacidade de criar e de manipular sentidos compartilhados ou individuais. Ela não é um fenômeno distante, restrito a grimórios ou apenas para os grupos secretos e ocultistas. É um processo vivo e cotidiano que molda a forma como enxergamos nós mesmos, como legitimizamos as autoridades e como reforçamos os laços sociais. E também o mais importante, como atribuímos o propósito da nossa existência. Em outras palavras, a magia não é um evento raro ou sobrenatural. É essa própria dinâmica invisível que costura a vida em sociedade. Ela acontece todos os dias, em cada palavra, em cada símbolo, que coletivamente decidimos acreditar e reforçar. A magia é o campo simbólico em movimento, transformando o caos em sentido e o indivíduo em coletivo. Enfim, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais de como a magia realmente ela funciona, de como é algo tão mais simples e natural
do que normalmente é ensinado. E também, né, como mesmo você estando inconsciente disso, todos nós somos manipuladores e condutores de energia. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe suas sugestões nos comentários e se inscreva para continuar essa jornada de conhecimento. E, bom, lembre-se sempre de espalhar a verdade.